3 atitudes que vão melhorar a sua autoestima. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você 3 atitudes que eu mesma tomo na minha rotina, na minha vida e que me ajudam a melhorar a minha autoestima. Eu já vou te dizendo que a terceira coisa é a que mais faz diferença pra mim, porque são pequenas doses diárias que eu tomo pra me enxergar de uma forma melhor, para me avaliar de uma forma mais gentil. E quando a gente fala de autoestima, a gente está falando da forma como a gente mesma se avalia, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, a forma como a gente se enxerga. Eu vou começar contextualizando a história desse vídeo. Eu fiz um vídeo exatamente com esse tema, exatamente trazendo essas 3 coisas e postei lá na minha rede social vizinha, lá no meu TikTok. Postei e esse vídeo repercutiu tanto, me trouxe tantas reflexões, tantos insights, que eu defini que eu ia trazer pra cá, pra trazer essa conversa ainda mais profunda. Eu sei que aqui é o lugar que eu posso vir e trazer essas conversas mais longas, mais profundas, porque você que me acompanha aqui gosta desse tipo de bate-papo. E sério, mas repercutiu tanto que eu não só quero trazer pra cá esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora, falando exatamente as coisas que eu levei lá pra minha rede social vizinha, mas também quero trazer a parte 2. Então, esse é o primeiro vídeo de uma sequência sobre autoestima. Nessa primeira parte, eu quero compartilhar essas 3 atitudes que eu tomo na minha vida para ter uma autoestima melhor e que, se você aplicar, eu tenho certeza que você vai mudar a forma como você se enxerga, como você se avalia, como você se sente quando você se olha no espelho, de fato. Mas também vai ter a parte 2 e eu vou deixar a indicação aqui para que você finalize esse vídeo e já vá lá ver a parte 2. A primeira atitude, na verdade, não é algo que eu faço, mas sim algo que eu deixei de fazer há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos ali, que é usar filtros, fazer edições nas minhas fotos e nos vídeos que eu faço. Lá no Instagram isso é muito comum, então a pessoa vai fazer um story, ela coloca um filtro ali em cima. Ela vai gravar um vídeo, vai tirar uma foto, ela coloca um filtro, faz uma edição, uma modificação. E por que eu deixei de fazer? Por que eu parei de usar? E que eu acho que é um problema para a autoestima. Porque quando você coloca um filtro, você está se acostumando, se habituando a ver ali uma realidade que não é a sua realidade. Você está afinando um pouquinho o nariz, você está botando mais fininho aqui a bochecha, tá tirando alguma espinha, inclusive hoje para falar de autoestima, nasceram 2 espinhas aqui em mim. Então você tá modificando essa realidade, você tá modificando a sua verdade. E aí, se você usa muito filtro, quando você chega na sua casa, na vida real, no offline, e vai se olhar no espelho, você não vê aquela realidade que você viu lá no seu filtro, lá naquela foto, você se sente feia, você não gosta do que você vê. Então, quando eu comecei a me desprender, quando eu comecei a não usar esses filtros, essas edições, eu percebi que isso é um processo libertador. É um processo que te engrandece quando você se vê de fato como você é. E eu não tô aqui abominando o filtro, falar que ninguém nunca mais deve usar filtro. Eu não uso, eu acho que isso me fez muito bem. É uma atitude que sim, ajudou muito a melhorar a minha autoestima. Mas eu acho que minimamente você deve refletir melhor sobre o uso desses filtros. Com o que você anda se comparando? Quando você olha no espelho e você não gosta do que você vê, você está se comparando com qual realidade? É mais uma coisa para você refletir, uma atitude para você refletir esse uso, do que de fato para você tomar uma decisão. Para e pensa, vê se te faz bem ou se te gera essa comparação de uma forma negativa. A segunda atitude que eu tomo na minha vida, na minha rotina, e que mudou completamente não só a minha autoestima, mas a minha produtividade e a minha autoconfiança, é acordar e me arrumar minimamente para trabalhar. Eu digo minimamente porque você não vai me encontrar todos os dias, e quando eu compartilho a minha rotina lá nos stories, você vai ver isso. Você não vai me encontrar todo dia super arrumada, eu não vou estar super produzida, mas eu me arrumo minimamente para a minha rotina de trabalho, para o meu dia. Então eu acordo, eu lavo meu rosto, eu faço meu skincare,
eu ajeito meu cabelo, eu troco de roupa, nada de ficar de pijama o dia inteiro, nada de ficar de pijama por muito tempo. Acorda e já se coloca numa atitude de ir, de fazer, de ir pra vida. E quando eu comecei a fazer isso e me arrumar e trazer um pouco mais de carinho, me maquiar, ajustar meu cabelo, ver os ângulos, os penteados que eu gosto, que me sinto confortável, a finalização do meu cabelo. Então, assim, eu comecei a trazer essa atenção para esse autocuidado nesse sentido de me arrumar um pouco, de botar uma roupa que eu me sinta bem, que eu me sinta confortável. Isso começou a mudar minha autoestima, porque eu olhava e eu via o cuidado. Quanto mais eu me cuido, mais eu gosto do que eu vejo e mais eu tenho vontade de me cuidar, mais eu tenho vontade de aprender sobre esses cuidados. Então é um ciclo virtuoso que vai te fazer se sentir cada vez melhor. Esses mesmos combinados, esse mesmo ciclo, você pode usar para, por exemplo, se alimentar bem. Então, quanto mais você se alimenta bem, mais você se sente bem com você mesmo, porque você vai começar a atingir os seus objetivos, seja ele de perder gordura, de ganhar massa, mais você vai querer fazer, porque você está vendo o resultado, você está se sentindo bem. Na academia é a mesma coisa, quando você estuda é a mesma coisa. Então, você entra nesse ciclo virtuoso, nesse ganha, 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 que você quer fazer mais. Então, eu acordo, eu me arrumo minimamente, eu ajusto meu cabelo, eu faço meu skincare, eu passo minha maquiagem e isso me faz ser muito mais produtiva, de gostar mais do que eu vejo, porque eu tô sempre pronta, eu tô sempre bem, eu tô me sentindo bem comigo mesma. E isso é o melhorar a autoestima. E esse se sentir bem comigo mesma já linka com a terceira atitude, que é a prática de yoga. A forma como você se vê e a forma como eu me vejo mudou completamente depois que eu comecei a minha trajetória na prática de yoga. Porque você se conhece mais, você se respeita mais. Tem várias posturas dentro da prática de yoga que, se você não se respeitar, se você não respeitar os seus limites, você não consegue fazer as posturas, você se machuca, você se frustra. Então a prática te ensina muito a respeitar os seus limites, a se olhar com mais carinho, com mais gentileza, com mais delicadeza, a pensar e falar com muito cuidado de você. Então a gente aprende muito na prática que esses pensamentos ruins, essas palavras que a gente vive soltando, né, essas afirmações que a gente fala pra gente mesmo, a gente precisa usar isso pra ajudar a gente. E não pra gente ser a nossa maior inimiga de estar o tempo todo aqui na nossa mente falando besteira da gente mesmo. Então, como a autoestima é a forma como a gente mesmo se enxerga, como a gente mesma se avalia, quando eu tenho uma atitude, que nesse caso é a prática de yoga, a prática de meditação, que eu aprendo a olhar com olhos melhores, com outras lentes, com um filtro mais limpo, com uma lente mais limpa, a minha pessoa, a minha realidade, eu passo a não aceitar mais essa falta de respeito, essa falta de cuidado, eu passo a me olhar com mais carinho. E é justamente por isso que esse último ponto é tão importante, porque a gente precisa desconstruir, isso foi algo que eu fiquei muito encucada com os comentários que eu vi lá nesse vídeo. Muitas pessoas atrelam muito a beleza estética, a um padrão de beleza, a autoestima. Então, você, óbvio que você tem uma autoestima boa, você é bonita, mas a autoestima não é isso. A autoestima, ela não está relacionada à forma que o outro me vê. A autoestima é a forma como você mesma se vê. Então, se você consegue lentes melhores para se enxergar, com mais carinho, com mais cuidado, você tem uma autoestima melhor. Cara, tem muita modelo que é super no padrão estético, que é super no padrão de beleza, que todo mundo diz que é maravilhosa, que é linda, que é perfeita, e que não tem uma autoestima legal. Da mesma forma, e já peço desculpa aí se tem homens me assistindo, eu tenho certeza que você conhece um feio, que você considera feio, que tem uma autoestima maravilhosa, que você gostaria de enlatar essa autoestima num potinho e guardar pra você. A autoestima, ela não está relacionada ao externo, ela não está relacionada à forma como o outro me vê. Se você me acha bonita, isso não quer dizer que a minha autoestima é boa. A minha autoestima é boa porque, dentre muitas coisas que eu faço, essas 3 atitudes que eu tomo diariamente em pequenas doses me ajudam a ter uma relação melhor comigo mesma, a me enxergar de uma forma melhor
e me fazem, de fato, ter uma autoestima melhor. A autoestima, assim como a maioria das coisas que eu vejo que tem muito valor, é o resultado de pequenos passos, é uma construção. Essas são 3 atitudes que me fortalecem, que me ajudam a melhorar a minha autoestima, a minha relação comigo mesma. E eu espero que tenha feito sentido para você. Comenta aqui embaixo, compartilha comigo se fez sentido, se alguma dessas em especial faz ainda mais sentido para você e se tem alguma coisa que eu não citei aqui e que te ajuda a ter uma autoestima melhor. Na segunda parte desse vídeo, eu quero trazer a autoestima de um jeito que talvez você nunca tenha ouvido falar. É justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, na parte 2 desse vídeo sobre autoestima. Inclusive, eu vou te explicar como essa caneca, que foi uma caneca que eu mesma fiz, uma caneca linda, eu vou te explicar como essa caneca melhora a minha autoestima. Mas isso eu deixo para o nosso próximo papo, para a nossa próxima conversa. E eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido por aí. Se fez, deixa eu saber aqui embaixo. Um beijo, tchau!